Bom, oficialmente boa noite. Estou ao vivo aqui no Masterclass Como dominar vendas para transformar seu consultório em um negócio lucrativo. Estou ao vivo aqui no Instagram, mas a aula está acontecendo no Zoom, é uma aula fechada. Quem quiser participar da Masterclass tem que entrar lá no canal Além da Técnica. Vou até colocar aqui, ó, Masterclass, canal Além da Técnica. Além da Técnica. Não sei como é que eu vou fazer para mandar esse link para quem entra depois, eu não sei se tem acesso ao link do Zoom, mas vamos lá. Hoje na Masterclass, eu trouxe aqui o tema Como dominar vendas para transformar seu consultório em um negócio de sucesso. Eu falo muito de vendas, né? Algumas pessoas se incomodam com isso. Nossa, mas é muito comercial. O dentista vende? Por que falar de vendas na odontologia? Por quê? Por que falar? E aí eu preparei uma aula para esclarecer o porquê que vendas é o assunto mais importante de um consultório odontológico. Ah, Késia, mas a técnica é o assunto mais importante. Ser bom tecnicamente é a obrigação. Eu já subi, né, já tá na minha cabeça, né? Já estou subentendendo que o dentista, ele, quando ele abre um consultório odontológico, quando ele decide, né, vender um procedimento, ele está apto a entregar a melhor técnica. Então, eu não vou me preocupar com isso, porque todo mundo aqui é bom tecnicamente, né? O que o dentista, ele não é que ele não é bom, o que ele não domina? É o além da técnica. E não dominar vendas é crítico para quem tem um consultório odontológico. Por que é crítico? Porque para um consultório existir, você vai ter que manter ele. Você vai ter que pagar água, luz, telefone, aluguel, condomínio, enfim. Então é crítico não saber vender. Sem paciente, nada acontece, né? Tem que ter paciente. Adianta ter um consultório lindo e maravilhoso sem paciente? Adianta ter scanner, flow, raio-x digital e não ter paciente? E pior, ter paciente, mas esse paciente não pagar, decidir fazer em outro lugar, pensar, procrastinar. Então, além de ter paciente, você precisa vender para esse paciente. E mais ainda, você tem que vender da forma correta, porque se você vender da forma errada, pode ser que você tenha prejuízo. Você vendeu algo por um valor X, só que para você entregar esse procedimento, o seu negócio vai ter que financiar ali o material, o laboratório, o custo da hora clínica, e se você cobrou errado, sinto te dizer, o paciente não tem nada a ver com isso, você vai ter que tirar dinheiro de algum lugar para financiar esse procedimento que você vendeu errado. O paciente não tem culpa que você vendeu na precificação errada. Essa responsabilidade é sua. E aí, eu vou começar aqui me apresentando, porque nem todo mundo que está aqui na sala me conhece, nem todo mundo sabe da minha história. Eu gosto de falar que não somos o nosso currículo, apesar da importância dele, somos o resultado do que fizemos com todo o conhecimento que adquirimos em nossa jornada e o quanto conseguimos ajudar pessoas com o nosso conhecimento e experiência. Então, para quem não me conhece, eu sou dentista, eu me formei no final de 2010 e eu segui uma carreira comercial, né, em grandes empresas. Eu fui consultora, representante, executiva, gerente de contas de multinacionais. Então, eu visitava consultórios odontológicos, eu vendia, né, materiais, equipamentos. Então, meu histórico sempre foi na área comercial de grandes empresas. E durante esse tempo, como consultora, né, como gerente, eu presenciei, eu assisti de camarote os bastidores de um consultório odontológico. Eu presenciei dentistas bons tecnicamente, com um currículo maravilhoso, mestrado, doutorado, especializações,
dentistas muito bons tecnicamente, mas que não tinham retorno financeiro. E foi isso que me levou a estudar o além da técnica, a me dedicar aí ao entendimento de negócios, né? De como transformar um consultório em um negócio lucrativo para ajudar os dentistas que eu tinha contato. Foi isso que me moveu, né? Eu me incomodava muito em ver um dentista, pedir para deixar no Aqui. mudo, deixa eu ver se eu consigo. Opa, consegui mutar. Foi isso que me levou a seguir essa área. Foi realmente ver dentistas muito bons tecnicamente, não tendo retorno financeiro, porque não sabia prospectar, precificar e vender. Dentistas que eram muito bons tecnicamente, mas não sabiam como gerir um negócio. Aliás, eles não tinham nem clareza que o consultório deles era uma empresa. E quando eu estudei, que eu entendi que o consultório é uma empresa, que empresas são pessoas e processos, que para uma empresa dar lucro, ela tem que cuidar do departamento de vendas, ela tem que ter paciente, ela tem que prospectar e vender. Eu comecei a realmente a me dedicar a isso e hoje eu atuo 100% como mentora de dentista. Por que dentistas têm dificuldade de vender? Eu já quero iniciar essa aula falando sobre isso, né? Essa masterclass. Primeiro, o dentista tem preconceito, acha que vender é feio, que vender é empurrar, que vender é algo de inerente a pessoas que não estudaram, ou pessoas que não tiveram oportunidade, pessoas que não têm uma especialidade, então elas vão buscar, né, o cargo de vendedor. Olha, meu filho ele está desempregado, arranja qualquer coisa para ele, pode até ser com vendas, pode até ser vendedor, como se vendas fosse, né, um cargo que não exigisse nenhum tipo de habilidade. Então, existe um preconceito, né, normal, o dentista ele acha que feio vender, feio falar de valores. Então, esse é um primeiro ponto, né? Existe um preconceito, por isso que ele tem dificuldade de vender, de apresentar uma proposta financeira. Outro ponto, foco excessivo da técnica. Está ali sempre investindo em curso técnico, anos de estudo técnico, pouco ou nenhum conhecimento comercial. Então, na hora de falar valores, na hora de passar um cartão, tem aquela insegurança ali na frente do paciente. Desconforto em falar sobre dinheiro, é um tabu falar de dinheiro, porque odontologia é um sacerdócio, odontologia, nossa, é saúde, somos promotores de saúde, sim, somos promotores de saúde, mas para manter o negócio que foi montado, precisamos trocar serviço por dinheiro e está tudo bem, é uma relação de ganha-ganha. O paciente ele vai ser reabilitado, o paciente ele vai voltar a sorrir, o paciente vai ter a dor dele sanada ali, a infecção dele resolvida ali, né, tratada, e para isso ele vai ter que realmente pagar, né? Não tem problema nenhum, é uma relação de ganha-ganha. Mas o dentista tem dificuldade de vender porque ele tem dificuldade em falar de dinheiro, é um tabu, como se fosse errado, né? Todas as empresas elas precisam vender para sobreviver. Sem vendas a empresa pode falir, inclusive o consultório. Então tem uma frase muito famosa que eu falo que é consultório que não vende quebra. Ai, Kézia, mas nossa, por que você falou assim? Porque é a verdade, o consultório é uma empresa, a empresa que não vende quebra. Se você não tiver venda, não tem receita. Se não tiver dinheiro, não tem como sustentar esse consultório. Não tem como sustentar a secretária, a auxiliar, não tem como você sustentar, não tem como sustentar a manutenção dos equipamentos. Enfim, tem que ter vendas. O dentista ele tem uma visão muito amadora, muito romântica do consultório. Acha que o paciente vai surgir do nada, acha que os pacientes vão indicar aleatoriamente e ele fica contando com a sorte. Quem tem um negócio não pode contar com a sorte. Não pode ficar esperando o cliente chegar, tem que ir buscar, né? Tem que ir buscar o cliente. Bom, a verdade é que ninguém te conta. Estatística alarmante. Muitos consultórios fecham por falta de habilidade comercial. Isso eu já sabia, já presenciei muitos consultórios realmente ou reduzirem ou fecharem, porque não deu certo, porque a conta não fechou, enfim, porque o dentista não estava afim de fazer o que precisava ser feito para fazer aquele negócio acontecer, tá?
Ser excelente dentista não garante um consultório de sucesso, óbvio que não garante, né? A não ser que você seja só um dentista executor. Se você for só executor, outra pessoa vai ser responsável por atrair paciente, vender esse paciente e você fica ali na posição só de executor. Aí você tem que ser realmente um ótimo executor, porque o seu papel é só isso, é só executar o procedimento. A técnica de vendas não é dom, isso é outro mito, né? Não é dom, é uma habilidade que pode ser desenvolvida, é uma técnica. Para isso, o dentista ele tem que abrir a mente, né? E estar tá apto ali a estudar um passo a passo. É técnica. Eu fui jogadora de vôlei quando eu era pequena e na minha cabeça, todo mundo assim, mas por que você gosta de vôlei? Você nem tem altura assim, você não vai se dar bem em vôlei. Eu falei, se eu treinar, se eu me dedicar, se eu me esforçar, eu vou ficar boa nisso. Isso é mentalidade, mentalidade de crescimento, né? Então, eu me dediquei, eu treinei e eu fiquei muito boa, apesar da minha altura não ser uma altura padrão ali das jogadoras profissionais, mas competi, ganhei, enfim, tem uma história muito bacana aí no vôlei, porque eu entendi que é técnica. Se eu treinar, eu fico muito boa, ficaria muito boa nisso, e eu realmente fiquei lá dentro das competições que eu participei na minha categoria na época. Então, venda é técnica. A confiança na própria capacidade de vender impacta diretamente nos resultados financeiros do consultório. Óbvio, quem passa insegurança vende menos. Então, se você confia em você, na sua capacidade comercial, se você tem musculatura comercial, você vende mais, você performa mais. Dentistas com habilidade de vendas têm faturamento 3 vezes maior do que aqueles que focam apenas na técnica. Eu vi isso de perto. Dentistas que tinham habilidade de comunicação, de liderança, eles tinham um retorno financeiro muito maior. A habilidade técnica, eu não tinha como verificar, como avaliar, né? Aliás, de fora, ninguém sabe quem é bom tecnicamente. Nenhum paciente sabe. Só depois que ele passa pelo procedimento, né? Então, capacidade, habilidade técnica, a gente não tem como julgar. Agora, habilidade comercial, network, comunicação, persuasão, são habilidades, quem tem, sai na frente. Tem pessoas que eu conheço que estão na faculdade, estão saindo da faculdade de odontologia, que eu já sei que vão se dar bem. Porque são bons tecnicamente? Não. Então, ainda vão ficar bons tecnicamente. Quem sai da faculdade sai cru. Vão ficar bons tecnicamente. Mas são pessoas que são muito boas comercialmente falando, geram conexão, são pessoas realmente que têm algumas habilidades que se destacam, né? Que poucos têm, de liderança, de mentalidade, de realmente serem protagonistas. Vamos lá. 5 pilares para transformar o seu consultório em um negócio de sucesso. Primeiro, ambição. Se você não tem fome, se você não tem vontade de crescer, se você não tem vontade de trabalhar num consultório bacana, se você não tem vontade de ganhar mais dinheiro, você não vai batalhar por isso. Você não vai vender. Porque para vender, você vai ter que prospectar, você vai receber muito não. Mas a ambição, ela é o combustível para o sucesso. A pessoa ambiciosa, ela não sossega enquanto não dá certo. Ela vai fazer o que precisa ser feito até dar certo. O ambicioso, ele pode estar passando o perrengue que for, ele continua, ele quer, não, eu quero chegar lá, eu quero chegar lá. E aí o ambicioso, ele se veste como se ele já estivesse lá, ele anda como se ele já estivesse lá, ele fala como se ele já estivesse lá, ele se comporta como se ele já tivesse aquilo, porque ele acredita que ele vai conseguir. E ele vai fazer o que precisa ser feito para chegar lá. O que diferencia a ambição da ganância é passar por cima dos outros. Quando você começa a agir de maneira antiética e começa a passar por cima das pessoas, aí você está sendo ganancioso. A ambição é bom, a ambição é eu quero crescer na vida, eu quero dar certo na odontologia, eu quero fazer esse consultório dar certo.
Esse tipo de dentista aí, ele provavelmente ele vai dar certo. Agora, quem não tem ambição, não, qualquer 3 mil, 5 mil reais por mês, um saláriozinho, dá para sobreviver. Esquece, não vai empreender. Não, não vai arranjar um emprego CLT, um concurso, porque realmente, para dar certo no consultório particular, um consultório seu, você vai ter que ter ambição. Segundo pilar, área comercial estruturada. Então, para o consultório, né, dar certo, para você ter um consultório, transformar o seu consultório em um negócio de sucesso, você vai ter que estruturar a área comercial. Como assim, quer dizer, a área comercial no consultório? Sim, a área comercial. É a área que prospecta paciente. Porque sem paciente não vai ter venda. Tem que ter paciente. Prospecção é algo que você tem que pensar desde o momento que você vai dormir, desde a hora que você acorda até o momento que você vai dormir. Como que eu faço para ser visto, ser conhecido, as pessoas saberem o que eu faço, onde eu faço? Isso tem que ser algo assim. O mais importante do consultório tem que ser a prospecção. É o coração do consultório a prospecção. Mas não é a técnica. A técnica é a obrigação. Prospecção é a área, né? A área comercial é a área mais importante do consultório. Porque se não tiver paciente, esse consultório vai quebrar. Por quê? Porque com ou sem paciente, todo mês tem conta para pagar. E eu vou falar para vocês, consultório odontológico não é barato. Não, não, o custo fixo de um consultório não é baixo. Você tem muitas coisas envolvidas, alvará, sanitário, você tem IPTU, você tem aluguel, condomínio, você tem secretária, você tem manutenção de equipamentos, você tem muita coisa envolvida no consultório odontológico. Se fosse uma sala com uma mesa e um receituário, talvez o custo fosse menor, mas são muitas coisas envolvidas. Tem que ter paciente. Então, a área comercial é a área mais importante de qualquer empresa. Precificação correta. Outro pilar. Kézia, por que você está falando tanto disso? Porque não adianta também vender muito, mas vender na precificação errada. Você vai tomar prejuízo. Porque se você vende um implante errado, o paciente não quer saber. Ele quer o implante na boca dele com a prótese lá. Se você vendeu errado, tire dinheiro de qualquer lugar, mas entregue o implante para ele. Quem vendeu errado foi você. Política comercial adequada. Quarto ponto. O que é isso, Kézia? Se você não tem uma política comercial adequada, o paciente não vai fechar. Como você vai vender para esse paciente? Se você tem uma política comercial, você parcela em 24 boletos, 38, 36 boletos, pode ser que você quebre também, porque você não vai ter fluxo de caixa. Também não pode parcelar em tantas vezes. Enfim, então você tem que ter uma política comercial adequada. E quinto pilar, cultura de metas e bonificações. Deixa eu colocar aqui. Tem algum usuário aqui no Multi. Cultura de metas e bonificações. Por quê? Se a gente não estabelecer metas claras, ninguém vai ter direcionamento, não sabe o que fazer para atingir aquele objetivo. Então, tanto você quanto a sua secretária, a sua equipe, ela precisa ter metas para atingir a meta principal, que é a meta de faturamento. Então, a cultura de metas, ela é importante para que no final do mês, final do ano, você tenha aí um resultado positivo. Isso gera motivação, porque a pessoa sabe por que ela está batalhando e sabe o que ela vai ganhar a mais se ela atingir. Então, eu sou a favor da bonificação, sim, de secretária, de auxiliar, claro que de acordo com as entregas, de acordo com o extra que essas pessoas estão entregando. Se ela está ajudando a clínica a performar mais, se ela está ajudando a clínica a alcançar aquele objetivo, por que não envolver essas pessoas no resultado financeiro? Por que não envolver elas ali na participação dos lucros? Isso é super comum em todas as empresas. Isso é super comum, participação nos lucros. Isso faz com que o funcionário ele tenha um senso de pertencimento, faz com que ele se motive, porque ele está ajudando a empresa a Júlia, chegar por no favor, vem resultado tomar e ele é parte banho! daquilo. Tá?
Pessoal, quem puder, coloca no mudo. Pronto, vamos lá. Ambição, combustível do sucesso. A famosa frase é odonto por amor. E aí eu incrementei aí, e por dinheiro também. Se não for por dinheiro também, não vai ter ambição, o amor acaba, fica insustentável manter o consultório, você não entrega o melhor para o paciente, você não consegue viabilizar a melhor odontologia para o paciente sem dinheiro. Então, é odonto por amor e por dinheiro também. É esse dinheiro que vai fazer você se capacitar, que vai fazer você investir em recursos para entregar uma melhor experiência. Vai ser esse dinheiro que vai fazer você ampliar a clínica, melhorar a experiência desse paciente, melhorar a sua entrega, tá feliz na sua profissão porque você come bem, dorme bem, vive bem, consegue financiar uma vida boa para sua família. Então, tem que ser odonto por amor e por dinheiro também, para que todo mundo saia ganhando, tanto o paciente quanto você, tá? Área comercial estruturada, eu coloquei alguns pontos aqui. Essa área comercial tem que ser focada na prospecção ativa em todos os canais. Como assim, Kes, em todos os canais? Telefone, WhatsApp, Google, Instagram, indicações de pacientes, resgate de pacientes atuais. Então, a prospecção, ela tem que ser ativa. Voltei, pessoal. Caiu aqui, mas agora eu estou viva. Deixa eu aceitar vocês aqui. Vamos lá, eu vou botar para gravar. Ah, não, tá gravando ainda. Vamos lá. Mandem aqui no chat se tá tudo ok, vocês estão me vendo? Me vendo não, né? Peraí, que eu vou voltar. Tudo certo. Maravilha, gente. Eu vou voltar aqui na minha área comercial. Vocês estão vendo aqui a apresentação? Coloca aqui no chat se estão vendo a apresentação. Vamos lá. Sim, né? Deixa eu ver. Sim. Obrigada, Maria Clara. Bom, a área mais importante do consultório odontológico, a área comercial, a área que tem que se preocupar com prospecção. Quem é que tem que se preocupar com prospecção? Olhe para mim, que eu olho para ele. Você.
Não é o seu colega, terceiro, lá, seu parceiro, o dentista que você paga a porcentagem, não é a sua secretária, não é a sua auxiliar, é você. Se você não se preocupar com a prospecção, ninguém vai se preocupar. Sinto te dizer. Não jogue essa responsabilidade para a agência de marketing, para a secretária, para o colega que trabalha com você. Não jogue. Porque a prospecção é a sua responsabilidade. Você que é dono, você que montou, você é responsável. Claro que você vai desenvolver aí uma habilidade chamada liderança. E aí, se você conseguir ser um bom líder, você vai conseguir multiplicar seus resultados, você vai conseguir aumentar sua prospecção através da liderança da sua equipe, tá bom? Mas a área mais importante é a área comercial, a prospecção ativa, não sei onde foi que eu parei aqui, né, na hora que a internet caiu, mas você pode prospectar na internet, na academia que você frequenta, no salão de beleza, você vai prospectar em todos os lugares. Ah, quer dizer, para sair fazendo propaganda? Não. Existe a forma certa de você mostrar que existe, que resolve um problema, que você é dentista, enfim. Mas você tem que ter uma mentalidade de vendas. O tema da aula é como dominar vendas e transformar o consultório em um negócio lucrativo. Para você dominar a venda, você tem que ter uma mentalidade de venda. Só vai ter venda se tiver paciente. Para ter paciente, você tem que ter uma prospecção ativa. Você tem que prospectar, tem que ser um estilo de vida. Você tem que fazer com que as pessoas desejem passar com você, tá? Então, aqui, bom, já falei sobre isso aqui, estruturação do departamento, né, de vendas, proativo, treinamento da equipe. Então, se você conseguir treinar a sua equipe para que ela te ajude nessa missão aí da prospecção, maravilha. A prospecção deve ser contínua e diversificada para alcançar diferentes públicos. O público que está na internet e o público que não está na internet. Tem muito paciente que está na base, na sua base de pacientes, né? Pacientes que podem vir de indicação, pacientes antigos que já estão precisando voltar para o seu consultório. Então, é uma forma de prospectar também. Em diversas fases da jornada empreendedora, não é possível esperar que o cliente encontre seu negócio por acaso. Se necessário, é preciso ir até eles. Então, gente, a mentalidade de vendas é essa. Se o paciente não vem até mim, eu vou até ele. Se você não está disposto a ir atrás do paciente, a ir buscar esse paciente, sinto te dizer que empreender talvez não seja para você. Para empreender, você tem que estar disposto a ir atrás. Venda não sai, venda não acontece, venda a gente busca, venda a gente arranca, como diz o meu grande mentor, Davidson Carvalho. Então, a gente precisa ir atrás do nosso público-alvo, do nosso paciente. Nossa, Késia, tá desesperador. Não, não é desesperador. Não é para sair puxando as pessoas na rua para entrar no consultório. Não é dessa maneira. Mas elas precisam saber que você existe, o que você faz, como você faz, o seu diferencial, e elas precisam desejar ser atendidas por você, tá? Terceira premissa aí, terceiro pilar que vocês precisam cuidar, precificação correta, o fim da insegurança. Quando você enxerga que o valor que você cobra é o valor justo para você entregar o procedimento, para que você consiga resolver o problema do outro, acabou a insegurança. Você não está extorquindo esse paciente, você não está cobrando a mais do que deveria. Então, quem não sabe quanto deve cobrar para ter lucro, corre o risco de estar cobrando errado e ter o prejuízo, né? Ou pior, né? Quem não sabe quanto deve cobrar, passa insegurança para o paciente e perde a venda. Então, tem duas vertentes aí. Ou você não fecha, porque você passou insegurança, você não sabe precificar e você passa segurança, ou você até conseguiu vender, mas você vendeu na precificação errada, e aí você pode ter prejuízo. Ao entender o valor que você precisa cobrar, você passa a ter mais segurança e isso impacta diretamente na sua taxa de conversão. Então, precificação é um assunto extremamente importante, não é difícil precificação. Eu achava que quando eu ensinasse o dentista a precificar, todos os problemas acabariam. Nossa, ele vai aprender a precificar, então ele vai ter lucro. Não, porque não adianta saber precificar e não ter paciente.
Não adianta saber precificar e na hora que o paciente sentar na cadeira, não saber vender. Então, saber precificar é só uma das coisas que vai te ajudar a ter sucesso no consultório. Mas ela sozinha não resolve a sua vida, não muda o jogo, tá? Quem não sabe cobrar, quanto deve cobrar, dá desconto antes do paciente pedir. Eu tenho certeza que várias pessoas vão se identificar com isso. Quem não sabe quanto deve cobrar, dá desconto antes do paciente pedir. E isso passa em segurança. Mesmo com desconto, o paciente não fecha. Quarto, política comercial adequada. Então, você precisa criar pacotes de serviços que facilite ali a decisão do paciente com opções estruturadas. Então, para você realmente ter aí uma performance boa em vendas, dominar vendas, você vai ter que olhar para seus procedimentos e ver o que você pode agrupar e apresentar para esse paciente. Por exemplo, profilaxia e clareamento, ortodontia já com profilaxia, ortodontia, profilaxia e clareamento, enfim. Claro que tudo dentro de uma indicação. Você não vai empurrar procedimento porque você tem que bater meta. Não sou a favor de bater meta a qualquer custo. Não sou a favor de arrancar dente rígido para botar implante. Não sou a favor de, para bater a meta, você ser antiético, você empurrar procedimento, você enganar o paciente. Não. Para mim, meta batida tem que estar de mãos dadas com a ciência. Você tem paciente que tem indicação de implante, você tem paciente que tem doença periodontal, você tem paciente que tem indicação de ortodontia, e você tem como vender para ele e bater a sua meta. Você não precisa fazer nada errado para bater sua meta, para ter uma performance boa em vendas no consultório. Não sou a favor disso, inclusive condeno isso, tá? Que fique bem claro. Mas o paciente ele precisa ter apresentado uma solução completa que realmente faça sentido para ele e que ele tenha ali opções de pagamento, de entrada, parcelamento. Então, adeque o seu negócio para atender. Tem gente que fala assim, nossa, Késia, eu não aceito o cartão por causa da taxa. Aí eu pergunto, o seu paciente ele quer pagar como? Ah, ele prefere o cartão, mas para mim é melhor no Pix. O seu negócio não foi feito para você, o seu negócio foi feito para o outro. A decoração do seu consultório tem que ser pensada não em você, é no seu público-alvo. Esse negócio existe para ele, foi feito para ele, não para você. O maior erro do dentista é querer fazer o consultório para ele, né? Ah, é para mim. Tem que ser do meu jeito, é a música que eu quero ouvir, é a decoração que me agrada. Não, é do seu público-alvo. O que seu público-alvo gosta? Como ele quer ser atendido? Qual é a decoração que desperta, né, um sentimento de segurança, né, de conforto nele? Então, é essa que você vai fazer. É sempre pensando no outro, tá? Então, como é que ele quer pagar? Ah, ele quer pagar com o cartão de crédito. Então, precifique, coloque a taxa do cartão lá e coloque o cartão de crédito. Ele tem que ter a opção de pagamento, né? Estratégias de fidelização de pacientes. Transforme pacientes em promotores do seu consultório. Tem dentista que não sabe fidelizar paciente. Ai, Kézia, eu não sei como é que eu fidelizo. O que você apresenta para ele que na cabeça dele justifique ele voltar? Você conseguiu apresentar alguma coisa para ele, algum programa, algum protocolo, alguma coisa que faça sentido ele fidelizar com você? Existe alguma justificativa comercial que vale a pena ele ficar voltando? Sim ou não? Então, você precisa ter estratégias de fidelização. E levem a sério o conceito de ganha-ganha. Eu sempre falo isso né, em todas as palestras, aulas que eu dou. Você tem que ter realização profissional, né? Ah, eu amo o que eu faço, odontologia por amor, é por dinheiro, é ganha-ganha. Eu amo o que eu faço bem, mas eu tenho retorno financeiro. O paciente ganha saúde, bem-estar, autoestima, a experiência do seu consultório, às vezes você entrega a melhor odontologia no menor tempo possível, com a melhor experiência. Isso tem um custo. Isso tem um custo. O paciente quer ser atendido rápido, né? Aí quero uma prótese em 4 sessões. Ok, você quer em 4 sessões? Isso tem um valor. Está disposto a pagar? Aqui no meu consultório, você não fica esperando na recepção. Eu atendo por hora marcada, eu não atraso os pacientes. Isso tem um valor. Está disposto a pagar? Aqui no meu consultório, eu tenho anestesia computadorizada, eu tenho scanner, eu tenho fresador, eu tenho impressora, eu tenho airflow.
O meu paciente, ele não vai sentir dor no meu consultório. Tá, mas isso tem um valor, ele está disposto a pagar? Então, tem paciente que está disposto a pagar para ser atendido mais rápido, para ter uma prótese mais rápida, mais confortável, mais estética, numa melhor experiência. Mas isso tem um custo. Não adianta você querer oferecer a melhor odontologia do mundo com o airflow, com o scanner, e não cobrar isso do paciente, porque você vai realmente ter prejuízo. Então, se você quer oferecer a melhor odontologia, o seu paciente vai receber a melhor experiência e vai ter ali o seu dente alinhado, a reabilitação do seu dente, o dente no lugar, né? Ele vai voltar a mastigar, voltar a sorrir, enfim. Então, é ganha-ganha. E a outra coisa é a equipe. A equipe também ganha, a sua secretária. Quando ela executa bem o trabalho dela, ela mantém o emprego dela, ela recebe o salário dela, ela recebe a bonificação dela. Então, ninguém aqui explora ninguém. O dentista parceiro que fala, ah, é porque eu estou sendo explorado. Não, ele não está sendo explorado. Você montou o negócio, você assumiu o risco, você captou o paciente, você vendeu para o paciente, ele está executando, ele vai ganhar de acordo com a função dele, ele é executor. Óbvio que o executor ganha menos do que o dono, óbvio. Você acha que o dono da Coca-Cola ganha mais ou menos do que o funcionário que vende a Coca-Cola? Ele ganha mais, óbvio, ele é dono. Ele que assumiu o risco, ele que prospecta, ele que investe, né? Ele que está ali assumindo a empresa. Então, o terceiro, ele ganha. E ele ganha proporcional ao papel dele de executor. E eu não estou aqui para condenar ninguém que paga porcentagem. É ganha-ganha. Fulano, você não vai se preocupar com imposto, com processo trabalhista, você não vai se preocupar com nada. Você só vai vir aqui sentar e executar. O valor que eu vou te pagar é X, tudo bem? É ganha-ganha. Maravilha. Vender é uma coisa boa, vender é necessário, vender não é empurrar. Sem venda, não tem como manter consultório, não tem como manter secretária, não tem como resolver a vida do paciente, não tem como você se manter, não tem como você investir em Airflow, em scan, em fresador, em impressão, não tem como. Então, vender é uma coisa boa. Boa para você, boa para o seu paciente, boa para os seus funcionários. Quinta, quinto pilar aí, cultura de metas e bonificações que eu falei. Se você não estabelecer metas realistas e desafiadoras, objetivos claros e mensuráveis, sua funcionária vai trabalhar ali só para atender o telefone e agendar. Você vai trabalhar sem compromisso, eu não quero meta. Se eu vender bom, se eu não vender bom também. Quem não tem meta não tem pressão. Só que eu vou falar uma coisa: não existe empresário, empreendedor sem pressão. Se você não quer ter pressão na vida, se você quer ser good vibes, não empreenda. Porque empreender vai ter pressão de todos os lados. É normal, mas vale a pena, porque você não tem teto. Se você não quer ter teto, se você quer ganhar mais, se você não quer ter um salário base fixo, escolha ser difícil. Você vai ter pressão. Então tem que ter meta financeira, sim. Meta de resgatar paciente, meta de taxa de conversão, meta de indicação, meta de depoimento, meta de interações no Instagram. Enfim, você vai ter meta. E meta financeira, né? Meta de faturamento. Sem empurrar nada para o paciente. Mas tem que vender. O paciente sentou lá na cadeira, você precisa conquistar esse paciente. Acompanhamento de resultados, então não adianta também botar sua meta e não acompanhar, né? Você tem que ter métricas e indicadores para monitorar o progresso, né, da sua funcionária, do seu negócio. A prática e o treinamento são fundamentais para melhorar a capacidade de venda de toda a equipe. Então, isso é algo que faz toda a diferença no consultório odontológico. Não é complexo. Meta de faturamento, meta de paciente, de resgate de paciente, não é difícil. Agora, você vai ter que acompanhar ali as ações. O que, que eu vou fazer para ter mais pacientes novos? E acompanhar esses resultados aí. Para Flávio Augusto, vendas são uma questão de estatística. Se são necessárias 5 interações para fechar uma venda, quanto mais abordagens, mais vendas serão realizadas. Então, é uma questão de estatística. Se você não prospecta ninguém, a probabilidade de você ter novos pacientes é baixa.
Agora, se você, Kézia, eu faço outdoor, eu faço folder, eu faço tráfego pago, eu e minha secretária, a gente resgata paciente, a probabilidade de você ter mais fechamentos é maior, óbvio. Quem prospecta mais, quem é mais visto, tem mais chance. Então, quando você tem uma mentalidade de vendas que você está prospectando em todas as oportunidades, óbvio que você tem uma oportunidade de venda maior do que os outros que não estão fazendo nada. Então, eu sempre pergunto para os dentistas que me procuram, né, que querem ajuda. Ah, Kézia, eu preciso de mais paciente. O que você está fazendo hoje para ter paciente? O que você está fazendo hoje para pessoas ligarem para o seu consultório ou mandarem um WhatsApp querendo agendar com você? Você aparece no Instagram? Você aparece no Google? Você tem bom relacionamento com parceiros estratégicos que podem te indicar paciente? Você pega indicação dos pacientes atuais? Não, 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 não. Como é que você quer ter paciente? Como é que um dentista quer ter paciente se ele não faz nada para que o paciente encontre ele? Como é que você quer ter paciente se você não prospecta? Paciente não surge do nada. Então, quem mais prospecta, quem mais aparece, mais chance tem de vender, né? De ter novos pacientes. Ser bom tecnicamente não é suficiente. Você precisa atrair paciente, conseguir agendar, fazer com que ele compareça, porque também não é só fazer ele agendar, pode ser que ele não compareça, ele agendou, mas ele faltou. Isso é super comum acontecer em alguns consultórios, porque o agendamento é mal feito. O agendamento é feito de qualquer jeito. A secretária não foi treinada. A secretária está sem liderança. E aí, o que acontece? O paciente falta. O paciente remarca. O paciente aparece quando ele quiser. O paciente atrasa. O agendamento foi mal feito. Então, você precisa atrair paciente, conseguir agendar, fazer com que ele compareça e, quando ele comparecer, você conseguir fechar. Então, ser bom tecnicamente não é o suficiente. Porque muitos dentistas ainda não estão 100% satisfeitos com a profissão. Porque não sabem como fazer o negócio dar certo. E tem uns que até sabem o que precisa ser feito, mas não estão afim de fazer o que precisa ser feito. Ah, eu sei que eu tenho que botar uma secretária boa, mas eu decidi botar a minha sobrinha. Eu sei que eu tenho que contratar uma pessoa boa, mas eu botei a minha tia. Eu sei que eu tenho que prospectar, mas eu tô com preguiça, eu tô com vergonha. Não tá afim de fazer o negócio dar certo. A diferença entre frustração e sucesso está no conhecimento e na ação. Tem gente que tem conhecimento, mas não tem ação. Se você junta conhecimento com ação, aí você vê a coisa acontecer. Oportunidade tem, mas nem todos estão dispostos, né? Nem todos sabem como aproveitar essas oportunidades ou sabem, mas não estão dispostos a pagar o preço. Tem muito paciente precisando de atendimento, tem muito paciente que está esperando ser abordado, tem muito paciente que gostaria de saber que você existe, tem muito paciente querendo comprar tratamento odontológico, mas nem todo mundo está afim de fazer o que precisa ser feito para ser encontrado. Nem todo mundo está afim de fazer o que precisa ser feito para esse paciente agendar, para comparecer e tomar a decisão de fechar um tratamento. Então, não adianta ter título e não ter paciente. Ah, não, mas eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho especializações. Tá aí, paciente, você tem? São duas coisas diferentes. Não é porque você tem 1000 títulos que isso garante ter paciente. Para você ter paciente, você tem que ter o um nome no mercado, você tem que ter reputação, você tem que ter indicação, você tem que ter credibilidade, você tem que se fazer conhecido para ter paciente. Não adianta ter equipamento e não ter paciente. Adianta comprar um scanner e não ter ninguém para escanear? Adianta ter um ultrassom para fazer profilaxia na melhor experiência do mundo, mas não ter ninguém deitado na cadeira para fazer? Não adianta. E aí você vai conversar com parente, com amigo, com conhecido, com vizinho, com a galera da academia, com a galera do CrossFit, com a galera do salão de beleza. Você começa assim. Ai, mas eu tenho vergonha. Se você tem vergonha, você não está pronto para empreender. Você não está pronto para empreender. Não pode ter vergonha. Você vai ter vergonha de falar que tem um negócio, de resolver um problema, tem alguma coisa errada aí. Não pode ter vergonha.
Se você é bom no que você faz, você não pode ter vergonha de falar o que você faz e como você faz. Não adianta ter título, ter equipamento, ter paciente. Tem gente que tem tudo, mas não sabe vender. E por que, que dominar vendas é tão importante? Porque se não tiver venda, mais uma vez, o negócio quebra. Premissas para o sucesso, e a gente já está caminhando para o final aqui dessa masterclass. Enxergar o consultório como uma empresa. Segundo, entender que seu paciente é um cliente. Gente, cliente é exigente. Cliente, ele é criterioso. Cliente, ele pesquisa na internet, ele já está querendo se informar de tudo. Paciente é cliente. Cliente, ele quer entender o que ele está comprando, ele quer entender como é que vai ser feito, como é que ele vai pagar. O cliente, ele, ele é exigente, ele é criterioso. Então, não dá para fazer de qualquer jeito. Por mais que você seja bom tecnicamente, ele quer entender o que ele está comprando. Os procedimentos que você oferece são a fonte de receita da sua empresa. Então, se você não enxergar que a endodontia, o canal, a ortodontia, o implante, a prótese é o que vai fazer o seu negócio ter dinheiro, dar lucro, você não vai conseguir oferecer tudo para o seu paciente. Então, você tem que entender que todos os procedimentos, eles são a fonte de receita, a fonte de renda, né? A fonte de dinheiro do seu negócio é a venda de procedimento. Quando o paciente entra no seu consultório, ele não vai comprar uma bijuteria, ele não vai comprar uma roupa, ele não vai comprar um colar, ele não vai comprar um anel, ele não vai comprar um óculos, ele vai comprar um tratamento odontológico. Essa é a sua fonte de receita. Parte 2 aqui, premissa. Assumir a responsabilidade da prospecção. A responsabilidade é sua, não é de outra pessoa, a não ser você. Você é responsável pela prospecção. Perder o preconceito e entender que vender é ajudar o outro a resolver um problema. Essa frase não é minha, do Flávio Augusto. Vender é ajudar o outro a resolver um problema que ele não tem capacidade de resolver sozinho. Você é a pessoa que consegue resolver isso. Premissa, parte 3. Ter certeza que a precificação está correta para evitar prejuízo. Saber liderar sua secretária e sua equipe. E dominar uma técnica de venda. A sua secretária, ela tem que saber receber esse paciente no WhatsApp, saber encantar ele, saber vender você ali no agendamento. E quando esse paciente chegar no consultório, você realmente conseguir ganhar o coração desse paciente. Então, eu coloquei aqui por onde começar. Anotem aí, quem estiver anotando. Estruturar a área comercial do seu consultório. Quem é a área comercial? Você e sua secretária. Você prospectando, você pensando em ações de marketing e a sua secretária ligadinha lá no WhatsApp e não pode falhar no WhatsApp, né, para agendar esse paciente. Então, você e a sua secretária é a área comercial. É a dupla que pode transformar seu consultório em um negócio de sucesso. Então, você vai sentar com ela assim, olha, vamos lá, eu e você. Esse consultório para dar dinheiro, para me sustentar, te sustentar, e manter esse negócio funcionando, precisa faturar X. O que, que a gente vai fazer? Vamos fazer isso, isso, isso e isso. E aí vocês dois se alinham ali para poder trabalhar juntos. Os pilares da área comercial são 3. Prospecção, que é aumentar a visibilidade, trazer paciente. Segundo, agendamento, que a sua secretária vai estar ali agendando com escassez, com urgência. E o terceiro é a venda em si. E para a venda acontecer, você precisa estar seguro da precificação e você precisa estar seguro para apresentar essa proposta financeira para o seu paciente. Se você não fizer isso, você perde o paciente. Então, prospecção. Prospecção tem que ser ativa. Protagonismo, liderança. Eu vou gravar vídeo, eu vou fazer parceria com empresas, eu vou fazer pesquisa, eu vou prospectar. Não espere que os pacientes venham até você. Crie estratégicas para atrair o público, seja proativo. Pense no seguinte, o que eu vou fazer para atrair mais pacientes para o meu consultório? Coloca no papel e vai para ação, mão na massa. Agendamento. Tem que ser com empatia, tem que entender as necessidades do paciente, gerar um vínculo ali no agendamento, gerar escassez também, né, para que ela tenha, para que o paciente ele tenha ele valorize esse agendamento. E, por fim, a secretária ela precisa demonstrar profissionalismo, competência e profissionalismo. Tem que demonstrar organização e competência,
né? Não pode ser feito de qualquer jeito. Para a venda acontecer, você precisa ganhar o coração do paciente. Então, como é que você ganha o coração do seu paciente? Você precisa se conectar com ele, você precisa escutar ele. A venda começa muito antes da apresentação da proposta financeira. É quando ele realmente sente que você está preocupado com a dor dele. Então, construa essa confiança, demonstre isso para o seu paciente. Se você conseguir ganhar o coração do seu paciente, pode ter certeza que a venda já está feita. O paciente ele vai se sentir seguro para fechar com você. Foque nos benefícios e não apenas nos procedimentos. Você vai voltar a sorrir, você vai voltar a mastigar, você vai voltar a se relacionar com as pessoas, porque a gente vai cuidar do seu sorriso. Então, para ter sucesso em vendas, você precisa mudar a sua mentalidade. Não tem problema nenhum vender, falar de valores, não tem problema nenhum prospectar. Então, para vender, venda técnica, mas antes de tudo, mentalidade. Você pode até dominar a técnica, mas se você tiver com vergonha, com preconceito, você não vai prospectar, você não vai fazer o que precisa ser feito. Para ter sucesso em venda, você precisa dar exemplo. Não adianta só brigar com a secretária. Ai, a secretária não ligou. Ligue você. Mostre para ela como é que tem que ligar para um paciente antigo e resgatar. E tal. Você precisa dar exemplo. Dominar uma técnica, venda técnica, existe um passo a passo, e gerar conexão. A chave da venda é a conexão. E aí entra uma questão, a decisão que transforma. Você precisa estar decidido a fazer dar certo. As pessoas de sucesso na odontologia é porque elas decidiram dar certo na odontologia. É uma questão de postura, é uma questão de decisão. Então, para ter sucesso na odontologia, é preciso tomar uma decisão de ser além ou ser mais um. Ah, não, eu não sei precificar, tá tudo bem. Ah, eu não sei nada de contabilidade, tá tudo bem. Ah, eu não sei contratar secretária, eu contratei qualquer uma, não sei botar meta. Tá, até quando você vai lidar com isso de maneira natural? Ah, eu não sei, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. O resultado que você não tem hoje é porque você tá negligenciando nessas coisas. Você não sabe prospectar, você não sabe vender, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. E aí, quanto você está disposto a investir nisso? O quanto você está disposto a dar um basta nisso? O quanto você está disposto a falar assim, cara, eu vou arrumar esse consultório. Eu vou aprender a fazer esse negócio dar dinheiro. Eu vou aprender a vender. Eu vou aprender a prospectar. É uma decisão. Sabe quando a pessoa assim, ah, eu tô fora de forma. Não estou me sentindo bem. Não estou legal. Acabou, eu decidi. A partir de hoje eu não como mais pão. A partir de hoje eu não tomo mais Coca-Cola. A partir de amanhã eu vou entrar na academia. É uma decisão. Todo mundo que quer mudar um hábito toma uma decisão. Eu decidi emagrecer. Eu decidi fazer o consultório dar certo. É uma questão de decisão. Agora, se você não acredita nisso, tudo bem. Eu respeito a sua opinião. Mas dar certo ou não dar certo é uma questão de decisão. Eu decidi. E uma pessoa decidida, ela dá um jeito. Uma pessoa decidida, ela faz o que precisa ser feito para dar certo. Ah, para ganhar dinheiro eu tenho que prospectar, então eu vou prospectar. Para meu consultório dar certo, eu tenho que saber contratar uma secretária, então eu vou dominar isso aqui. Que nem eu queria ser jogadora de vôlei. Para eu competir em campeonato, eu preciso ser boa? Tá bom, eu vou treinar, eu vou ficar boa. Porque eu quero estar lá naquele campeonato. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. A questão é que na odontologia, eu sou dentista, eu sei. E eu já fui, já pensei assim, a gente acha que investir num equipamento ou num título vai resolver todos os problemas. É a garantia do sucesso financeiro, e não é. A gente confia mais em recursos do que na gente mesmo. E quando a gente fala que investir no além da técnica vai mudar a sua vida, muitas pessoas não acreditam, não que ela não acredita não, porque não acredita nela, que ela vai ter capacidade de ser protagonista do sucesso dela. Ah, não, eu não vou conseguir vender, eu não vou conseguir precificar, eu não vou conseguir. Tá. Agora, no equipamento de 60, 70, 100, 200 mil reais, o dentista confia. Aí ele paga. Porque ele acha que o equipamento é o que vai diferenciar ele no mercado.
Sendo que, se ele desenvolver a habilidade de prospecção de venda, ele vai ter muito mais retorno financeiro do que um equipamento de R$ 200 mil. Não é muito mais, pro resto da vida, muito mais. Beijo, querido, é da Ficância. Bom ver você aqui na live. Estou aqui na Masterclass do Zoom também. Então, odontologia não é para amadores, é para quem está decidido fazer dar certo. Não é brincadeira, não é brincadeira. Eu falo isso com muita segurança, falo isso com muita propriedade. E eu entendi que hoje eu, como mentora, quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu sou mentora de dentistas e eu me dedico a isso. Eu entendi que a mentoria é o melhor modelo para ajudar o dentista. Por quê? Porque ele precisa de acompanhamento, ele precisa de liderança, ele precisa que alguém encoraje ele a negociar com um colega terceiro que está recebendo um repasse maior do que deveria. Ele precisa ter coragem para desfazer uma sociedade que não está legal. Ele precisa ter coragem para ampliar um consultório ou para reduzir o consultório. Ele precisa ter liderança para encorajar ele a prospectar. Ele precisa ter uma liderança ali para ajudar ele a treinar a secretária, a delegar algumas funções para a secretária, para dar meta para a secretária. Então, a mentoria não é um curso, a mentoria que eu faço com um dentista que está afim, com um dentista que tem fome, porque depende muito mais dele do que de mim, né? Depende muito mais dele. É um acompanhamento, é uma liderança, não é um curso. Gestão é fácil. Gestão não é difícil. Gestão é fácil. O que é difícil é o dentista mudar a mentalidade dele e acreditar nele, que ele é capaz de trazer paciente para dentro do consultório e não ficar refém de gestão de tráfego. Esse é o mais difícil. E aí entra o papel da mentora, que é virar a chave na cabeça e acompanhar. Eu estou junto com você. Seu consultório tem potencial, faz isso. Vai por aqui. Então, o objetivo dessa masterclass foi trazer clareza de que consultório que não vende quebra, tem que ter venda, tem que desenvolver habilidade além da técnica. E eu estou disposta a ajudar quem está afim. E a maneira que eu encontrei de ajudar as pessoas que estão afim é através da mentoria. Não é através de um curso de 2 dias presencial que eu já fiz. É bom, é legal. Mas o que muda o jogo é você ter alguém do lado te conduzindo e te ajudando a sair do ponto A para o ponto B, acelerando o seu resultado, economizando tempo, dinheiro e te ajudando a tomar decisões. E a pergunta que eu deixo aqui para vocês que ficaram comigo até agora: você está decidido a fazer dar certo? Você está decidido a fazer o seu negócio dar certo? Você está decidido a ter sucesso na odontologia? Se você está decidido a fazer dar certo, eu consigo te ajudar. Se você quiser minha ajuda, eu consigo te ajudar. O único critério é você ter fome. Ou esse é o único critério. Boa noite, Mai. O único critério é ter fome. É você acreditar em você. Tá bom? Eu vou me despedir aqui do Instagram, quem ficou aqui comigo, e vou bater um papo com quem está comigo aqui no Zoom, na Masterclass que eu fiz aqui, exclusiva para o canal Além da Técnica. Foi a primeira Masterclass que eu fiz, e eu quero bater um papo com eles. Mas quem está aqui no Instagram, obrigada por ter ficado até o final. Eu acho que eu trouxe conceitos novos para muita gente. É um discurso pesado, não é um discurso fofo, mas é um discurso que é necessário. Eu estou cansada de ver dentista iludido, que montou um consultório e falou assim: poxa, o paciente não valoriza, o paciente não paga, o paciente achou caro. Não, é porque você não soube fazer do jeito certo. E eu entendo, porque a faculdade não ensina a gente a fazer do jeito certo. E eu fico muito feliz de ajudar dentistas do Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil, a ter uma odontologia, a viver uma odontologia leve e lucrativa. Isso que me move. Tá bom?
Beijo, boa noite para quem ficou aqui. Mai, me chama, vou amar falar com você. Obrigada. Gente, encerrei aqui o, a transmissão. Vou parar aqui a nossa gravação para bater um papo com vocês.